poder olhar, porque a Virgem Maria, ela fala nas suas aparições que onde a imagem dela entra, ela entra em nós também. Então, creia e acredite que a Virgem Maria está presente aqui para escutar a sua oração, suas preces. Então não faça cerimônia, meu irmão. Não tenha vergonha. Ave cheia de graça, bendita sejas, mãe, te amo com amor eterno, singelo de coração. Quero então colocar minha vida em tuas mãos, sentir que podes dominar-me, me ensinar com tua correção. Eu quero deixar que o teu plano em mim possas realizar sem limitações. E quero tentar, sem porém saber, ser pouquinho do que tu és. Cante com fé, confiança. Eu quero deixar que o teu plano em mim possas realizar sem limitações. E quero tentar, sem porém saber, ser pouquinho do que tu és. Mais uma vez nós vamos cantar esse microfone lindo. Eu quero deixar que o teu plano em mim possas realizar sem limitações. E quero tentar, sem porém saber, ter pouquinho do que tu és. Nos convido a fixar os olhos na imagem da Virgem Santíssima. Nós queremos declarar o nosso amor a Ti, Virgem Maria. Nós amamos, bendizemos. Porque o Senhor, Deus, te amou primeiro e nos deu como presente, para que nós também possamos amá-la. E assim nós queremos nesta noite, Virgem Santíssima, declarar o quanto nós a amamos. Ó Virgem puríssima, bela, bendita, castíssima, que nós possamos sim ser só um pouquinho do que Tu és, ter um pouquinho da vossa humildade, da vossa pureza, da vossa obediência. Sim, Virgem Maria, nós queremos nos entregar esta noite. Assim como Jesus se entregou na cruz, por amor a nós, porque tudo que Deus fez, né, deixando Jesus morrer na cruz, nos dando uma mãe, nos dando uma santa igreja, tudo faz parte do plano de salvação de Deus para a humanidade. O Senhor nos deixou o Filho dele na Eucaristia, nos sacramentos, para que a humanidade pudesse ser salva, pudesse encontrar o caminho da salvação. Nos deixou a Virgem Maria para nos ajudar a caminhar e a chegar até Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E é para lá que a Virgem Maria nos levará. Então, irmão, se entregue à Virgem Maria. Se você não tem tanta intimidade, comece a ter, praticar. Porque você nunca terá essa intimidade se você não começar a praticar. Então vai falando do seu jeito, do jeito que você sabe. A oração ela não precisa ser aquela oração com palavras bonitas ou parecida com a oração do irmão que está do seu lado. Mas Nossa Senhora quer a sinceridade do seu coração, meu irmão. A sinceridade do seu coração, meu irmão. Ela quer ouvir a sua oração, colocar num pacote, embrulhar num presente e levar até Jesus.
nossa diante da Virgem Maria nesta noite. Eu quero deixar que o teu plano em mim possa se realizar sem limitações. E quero tentar, sem porém saber, ser um pouquinho. Agora eu quero ouvir você, Deus. Vamos cantar com muito amor e alegria. E eu quero deixar que o teu plano em mim possa se realizar sem limitações. E quero tentar, sem porém saber, ser um pouquinho do que tu és. Ave cheia de graça. Dá uma salva de palmas para a gente. Viva Virgem Maria! Viva a Mãe de Deus! E ele vem saltando pelo tom. Pega ele, amém? O Espírito Santo de Deus pegar você de jeito. Aleluia! O tempo de cantar chegou, o de dançar chegou, o de cantar chegou, o de dançar chegou. Ele vem, saltando pelo som. Ele vem, saltando pelo som. Os seus cabelos soltos como a neve. Os seus cabelos soltos como a neve. Os seus olhos na boca. Semeia, Senhor, a tua dor. Semeia, Senhor, a tua igreja. Semeia, Senhor, a tua casa. Vem incendiar. Semeia, Senhor, a tua igreja. Semeia, Senhor, a tua igreja. Semeia, Senhor, a tua casa. Vem incendiar. Então vamos clamar, meus irmãos. Oremos, irmãos. Pedindo a intercessão da Santíssima Imaculada Virgem Maria, que ela possa passar à frente dessa formação e conduzir também o nosso irmão. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hélio, obrigado por ter vindo, meu irmão. O Hélio, falar rapidinho, ele vai se apresentar melhor, mas eu queria dizer que você mora lá em Minas Gerais, né? Onde que é? Próximo de Brasília. Ele vai se apresentar melhor. Então, ele é um missionário da Igreja Católica, ele tem uma comunidade chamada Comunidade Missionária Mariana, né? Uma comunidade consagrada totalmente à Virgem Maria, né? E é um grande profeta de Deus. Deus tem usado o ministério do Hélio para abençoar o Brasil inteiro, né? Ele tem estado em vários estados e nós tivemos a graça de estar aqui hoje. Então eu queria acolher você, Hélio, e pedir para que vocês prestem bastante atenção na pregação, que ele é um servo muito usado pelo Espírito Santo. Amém? Deus abençoe. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Eu vos saúdo, ó Virgem Maria, filha bem-amada do Eterno Pai, Mãe admirável do Filho, esposa muito fiel do Espírito Santo, templo augusto da Santíssima Trindade. Eu vos saúdo, soberana princesa, a quem tudo está submisso no céu e na terra. Eu vos saúdo, seguro refúgio dos pecadores, Nossa Senhora da Misericórdia, que jamais repelistes pessoa alguma. Pecador que sou, me prostro aos vossos pés e vos peço de me obter de Jesus, vosso amado Filho, a contrição e o perdão de todos os meus pecados e a divina sabedoria. Eu me consagro todo a vós com tudo o que possuo. Eu vos tomo hoje por minha mãe, Senhora. Tratai-me, pois, como o último dos vossos filhos e o mais obediente de vossos escravos. Atendei, minha princesa, atendei ao suspiro de um coração que deseja amar-vos e servir-vos fielmente. Que ninguém diga que entre todos os que a vós recorreram, seja eu o primeiro desamparado. Ó minha esperança, ó minha vida, ó minha fiel e imaculada Virgem Maria, defendei-me, nutri-me, escutai-me, instruí-me, salvai-me, assim seja. Com o vosso divino Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sentando aqui. Bom, amados irmãos, é uma alegria estarmos aqui. E como o irmão falou, eu me chamo Hélio Maria, moro numa cidade chamada Novo Gama, é próximo de Brasília. Eu tenho 31 anos de idade, graças a Deus, casado, já está pai de 4 filhos, né? Então, na estratégia do muçulmano, vamos tomar o Brasil pelo ventre das mulheres, né? Mas é uma alegria. Pai do João Paulo, Ângelo Maria, Mariana e o Luiz Maria hoje faz 2 mesinhos de vida. Faço parte de uma comunidade chamada Comunidade Missionária Mariana. Nosso carisma consiste numa entrega total a Nossa Senhora. E o nosso lema de vida é para que a Santíssima Virgem Maria seja mais conhecida, amada e honrada. Eu quero te convidar a você já pegar comigo o Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo 22, versículo 21 a 22. Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículos 21 a 22. O primeiro Evangelho, né? São Mateus. Amém? Amém. Ela dará à luz um filho, a quem porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, a quem se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Estas são para nós palavras da salvação. O tema de hoje é Jesus Salvador. É interessante aqui, quando nós vemos o anjo falando com São José em sonho. Ele se chamará Jesus porque o nome Jesus significa Deus salva. E de fato, né, como é o tema que nós iremos meditar, Jesus é o nosso Salvador. E é bonito esse tema porque
Como não falar desse tema, Jesus, nosso Salvador, e não se sentir amado por Deus? Né? Porque eu não sei se realmente nós já paramos para meditar e pensar que o próprio Deus deixa o céu, gente, para vir nos salvar. Imagine aonde o Senhor era adorado pelos anjos e Ele agora quer assumir a natureza humana. Nós também vamos falar do papel de Nossa Senhora no mistério da salvação, exatamente para nos salvar, para morrer no nosso lugar, para dar a vida por nós. Como não meditar nos mistérios do Evangelho que fala da paixão de Jesus e esses mesmos mistérios não nos arrancar lágrimas? Por exemplo, quando nós assistimos o filme Paixão de Cristo e ver o que o Senhor passou para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Para que, de fato, nós pudéssemos aderir e tomar posse dessa salvação que o Senhor veio nos dar. Mas, por um outro lado, como é triste quando não entendemos isso. Quantas pessoas ainda vivem a sua vida de uma maneira tão péssima, né? Ainda há pouco no retiro tinha muitos jovens, eu dizia para eles: por que estamos no mundo? Por que eu vivo? O que eu faço aqui nesse grupo de oração? Já pararam para pensar? Às vezes nós não temos nenhum motivo, nenhum sentido de viver. Nós nem sabemos para que vivemos. Mas eu quero te dizer que Santo Agostinho diz assim: somos criados por Deus e para Ele. O sentido da nossa vida está em viver aqui no tempo que ainda nós temos. Que o Catecismo da Igreja Católica diz que o tempo que nós temos de vida é o tempo da misericórdia de Deus. E por que isso? Porque é tempo de decidir aonde eu quero passar a minha eternidade. Eu quero perguntar isso a vocês: aonde nós queremos passar a nossa eternidade? Jesus veio para nos salvar, deu sua vida por nós, morreu no madeiro da cruz, logicamente ressuscitou, sofreu tudo o que nós já sabemos, e basta nós aderirmos a esta salvação, tomarmos posse disso. E por isso que toda em Santa Missa, na Santa Missa, quando o sacerdote eleva o pão, que não é mais pão, mas que é a carne de Jesus, eu sempre falo: Senhor, ali eu peço a minha salvação e falo: não permita que o seu corpo seja crucificado em vão por mim. Quando o sacerdote eleva o cálice, que o teu sangue, Senhor, não seja derramado em vão por mim. O Senhor morreu para que nós tivéssemos vida. E é isso que nós precisamos entender nesta noite. Não foi qualquer uma pessoa que morreu, mas é o próprio Deus que assume a natureza humana. É o próprio Deus, como nos fala na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 5, diz assim: eis porque ao entrar no mundo, Cristo disse: não quiseste sacrifício, nem oblação, mas formar-te-me um corpo. É desse corpo que Ele formou, no seio da bem-aventurada Virgem Maria. Agora não é mais com sangue de sacrifício de animais que nos salva, que perdoa os nossos pecados, mas agora é o Cordeiro sem mancha que entra na história e que dá a sua vida por nós, que se sacrificou por nós para que nós tivéssemos vida. Quando nós entendemos verdadeiramente isso, nós nem iremos mais murmurar, nem reclamar. Quantas pessoas ficam mendigando o amor? Amado, basta olhar para a cruz. Deus morreu por mim e o amor dele me basta. Para que chorar outros amores? Eu tenho um Deus apaixonado que morreu no madeiro da cruz para me salvar, para me dar vida. O que mais eu quero? E aí é interessante porque a maneira também como o nosso Salvador quis nos salvar, e que nos ensina
que também nosso sofrimento, nós podemos tornar ele como um sofrimento redentor na nossa vida. Eu lembro que uma vez uma senhora conversava comigo e ela chorava, ela dizia: meu filho, eu não entendo por que temos que sofrer tanto. Eu falei para ela: às vezes também não entendo, mas muitas coisas não são para serem entendidas, mas para serem vividas. Se eu fosse Deus, nós salvaríamos o mundo assim, né? Vai entender por que Ele quis a cruz. Vai entender por que Ele quis perder a aparência humana na cruz. Vai entender por que Ele quis ser chicoteado por nós. Vai entender por que Ele quis ser humilhado por nós. Quem pode entender isso? Se Ele é Deus e para Ele nada é impossível, por que quis nos salvar assim? Na cruz está o maior exemplo do amor de Deus para nós. E Nossa Senhora, sem nenhuma dúvida, a salvação passa por ela. Quando São José, aqui o anjo diz para ele não temer em receber Nossa Senhora como sua esposa, e começa a falar que tudo que estava acontecendo na vida dela era uma ação do Espírito Santo. E eu dizia para vocês, a carta aos Hebreus, Jesus falou: quiseste formar-me um corpo. E é desse corpo que Ele herda no ventre de Nossa Senhora que Ele nos salva. Por isso, a salvação passa pela Virgem Maria. Vamos tentar explicar bem rapidamente por causa do nosso tempo. Mas, por exemplo, eu estava na rodoviária em Brasília e uma mulher chegou e me disse assim: mas essa Maria é um demônio, ela viveu com o rosário. E eu falei: meu Deus do céu. E eu falei para ela bem assim: minha irmã, me explica então como Deus nasceu de um demônio. Aquela mulher começou a gaguejar. E eu falei para ela: o teu pai, Martinho Lutero, disse sola a Escritura. Então vamos na Escritura. Como que a senhora me fala que Jesus nasceu de um demônio, se em 1 João capítulo 3, versículo 8 diz que Jesus se manifestou para destruir as obras do demônio? Como que a senhora me fala que Jesus nasceu de um demônio, se São Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, que não existe uma união entre Cristo e Satanás? Se não existe uma união entre Deus e o demônio, como que Ele morou por 9 meses num demônio? Pior ainda, Ele herda de um demônio o corpo, Ele herda do demônio o sangue, que é o corpo e o sangue que Ele derrama no madeiro da cruz para nos salvar. Jamais. Por isso Nossa Senhora, ela sim, quantos católicos, até mesmo os protestantes, abrem a boca para dizer que já estão salvos, a Virgem Maria, ela sim, era a única que poderia já dizer que estava salva, mesmo antes do sangue redentor ser derramado, porque o sangue que nos salvaria já corria em suas veias. Foi ela, nossa mãe, que gerou o Cordeiro sem mancha. Foi ela que, quando leva no templo, Nossa Senhora já apresenta Jesus como esse Cordeiro que tira o pecado do mundo. Já apresenta Ele como uma vítima, como uma hóstia santa e agradável, como nos ensina o Papa Paulo VI, para a salvação de cada um de nós. E o mais bonito, uma vez, eu li antes, nos Glórias de Maria, quando Nossa Senhora revelou para Santa Brígida se os algozes, os soldados romanos, não tivessem crucificado Jesus, ela mesma teria crucificado para a nossa salvação. A salvação também passa por ela. Por isso o demônio não quer que nós sejamos devotos da Virgem Maria. Por isso que o demônio não quer que nós nos consagramos a Nossa Senhora. Eu fico vendo quantos católicos estão dando ouvido para uma voz maligna. Quantos católicos não entendem os pequenos sinais externos da consagração? Olha esse povo que anda acorrentado. Eu lembro que eu estava pregando em Pernambuco, no retiro de carnaval, aí depois o Cal chegou para pregar. E o Cal falou para mim que antes dele ir para o aeroporto, ele foi numa casa que a mãe tinha pedido, ele foi rezar para uma moça.
A mãe já abriu a porta em lágrimas e a menina estava acorrentada na cama. E a mãe dizia para o Cal: fiz isso porque amo minha filha, ela é usuária de droga, não quero que minha filha se perca. Essa mãe ama a filha? O que vocês acham? Sim ou não? Gente, o que Nossa Senhora está fazendo? Nossa Senhora é uma mãe que nos ama tanto, tanto, e nos quer no céu, que nesses finais de tempo ela não quer que a gente se perca, quer estar nos acorrentando dela. Isto é a consagração. Esteja preso na Virgem Maria, porque a salvação passa por ela, ela é corredentora. Os santos vão nos ensinar que quando Jesus morria ali na cruz, São Bernardino de Sena diz que enquanto o filho sacrificava o corpo, a mãe sacrificava a alma. São Boaventura diz que todas as chagas que estavam espalhadas no corpo de Nosso Senhor estavam todas reunidas no coração da Virgem Maria. Ela padeceu ali também por nós. E foi ali em dores de parto que ela também nos gerou. Foi ali também que ela recebeu a sua missão de ser a nossa mãe, quando Jesus nos entrega a ela na pessoa do discípulo amado. E Nossa Senhora está tão dentro do contexto da história da salvação, que depois que ele diz assim: filho, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho, qual é a sua última palavra? Tudo está consumado. Jesus só vai dizer que tudo está consumado quando dá Nossa Senhora como mãe. Por isso, um cristianismo que não tem Maria Santíssima como mãe não é um cristianismo consumado na história da salvação. E é interessante, São João Paulo II explica por que ele chamou ela de mulher. Meu Deus do céu, fiquei pensando, qual filho que está morrendo, vendo a mãe, vai chamar mulher? Qual é a expressão mais própria e fácil que sai dali? Mãe, não é? Quantas histórias a gente não viu de pessoas que morreram gritando pela mãe? Mas há um porquê. E São João Paulo II disse que era por causa exatamente de Gênesis capítulo 3, versículo 15: porém ódio entre tu e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ali, a cruz que nos parece uma grande derrota, na verdade, nos é uma grande vitória. Por isso a salvação passa por ela. E eu quero falar isso de Nossa Senhora, porque nós estamos vivendo uma época muito grande de crise. Mas Nossa Senhora foi aquela que sobreviveu à maior crise da igreja. E a maior crise da igreja foi quando Jesus morria na cruz. Os discípulos de Emaús voltavam para casa, decepcionados com Jesus. Isso é claro no Evangelho. Jesus se põe a caminhar com eles e fala o que vocês iam conversando pelo caminho. E um deles diz sobre Jesus de Nazaré que estávamos falando. Um grande profeta em palavras e obras, nós achávamos que era ele, ou seja, o Messias. Porém já tem 3 dias que ele está morto. Voltar para Emaús significa voltar para a vida velha. Pedro volta a pescar, Maria Madalena fica correndo, nas cidades. Mas momento nenhum o Evangelho mostra a Virgem Maria perdendo a fé, a esperança, arrancando o cabelo desesperado. Muito pelo contrário. Por isso a tradição da igreja nos ensina que o sábado santo na nossa casa deve ter uma vela acesa no altar da Virgem Maria. E esta vela simboliza a sua fé. Quando Cristo morreu, o mundo inteiro perdeu a fé, menos Nossa Senhora. Para sobreviver à grande crise de fé que nós estamos vivendo, é também por meio dela. Porque nós não podemos esquecer do que nossa mãe falou em Fátima. Ela disse que todas essas desgraças iam acontecer, mas qual foi sua palavra final? Por fim, o meu imaculado coração triunfará. E a devoção a ela é uma arma de salvação. Como nos ensina São João Damasceno, ser vosso devoto à Virgem Maria é uma arma de salvação. São Bernardo dizia que um devoto de Nossa Senhora não pode perecer. São Maximiliano Maria Kolbe, falando da devoção, dizia: nós somos imbatíveis. E é isso. Pedir para que Nossa Senhora nos ensine como aderir
essa grande salvação que o Senhor veio nos trazer e que passa por ela. Esse ano eu meditava muito, no Tríduo Pascal, esse grande mistério de Nossa Senhora e Nosso Senhor aos pés da cruz. Eu ficava vendo o quanto a mãe sofreu enquanto corredentora para que nós recebêssemos a salvação. Eu estava lendo em um livro de Santo Afonso, que é aqueles 3 volumes da meditação. E ali é impressionante a fé de Nossa Senhora. Quando Jesus diz assim na cruz, eu tenho sede, Santo Afonso fala que a Virgem Maria queria dar água ao seu filho e ela não pôde fazer isso. Escorre as suas lágrimas e diz Santo Afonso que restou ela dizer o que diz São Vicente: fé, fé. Nossa Senhora disse: filho, a única água que eu tenho são as minhas lágrimas. Imagina. Quando Jesus é sepultado, Santo Afonso fala que cobriram Nossa Senhora com um véu fúnebre. E por onde a Virgem Maria passava, todos que olhavam para ela choravam ao ver a dor de Nossa Mãe. E quando ela está voltando para casa, pelo mesmo percurso em que Cristo fez, carregando a cruz, lembra disso principalmente na sexta-feira da paixão, na exaltação da cruz, que nós temos que aproximar e beijar a cruz. Nossa Senhora encontra a cruz de Cristo ainda banhada de sangue. Ela se ajoelha, ela beija a cruz e é a primeira que faz a exaltação da Santa Cruz, agradecendo a Deus pelo mistério da salvação. E é esse Jesus Salvador que veio a nós por meio da Virgem Maria, que não vem trazer uma libertação somente social e política, como a teologia da libertação traz. Ele veio para nos salvar das garras do demônio. Ele veio para nos tirar da escravidão do mundo. Ele veio realmente para nos libertar do poder das trevas. Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E se você chegou nesse grupo de oração morto, saia daqui hoje vivo, convicto a um Deus que morreu na cruz por mim. Mesmo que você chegou aqui desanimado, mesmo que para a sociedade você é alguém que não presta, um vagabundo, um drogado, olha para a cruz. Se alguém te falou isso, ou até mesmo o demônio falou: você não presta, você não tem mais jeito, você está perdido, diga para ele: some daqui, cão maldito, porque ele morreu na cruz foi para me salvar e não te salvar. Você já está julgado e condenado, mas eu terei a alegria de ir para o céu. Abraça a redenção. E é isso que também acontece em cada Santa Missa. O Senhor atualiza a sua paixão por nós. É atualizado o que houve no Calvário, também acontece na missa. Por isso a igreja nos ensina que através da Santa Missa o Senhor continua nos salvando. Por isso são essas duas realidades que eu quero falar para vocês, de Nossa Senhora e o Santíssimo Sacramento, para aderirmos de uma maneira perfeita à nossa salvação e depois termos a alegria de viver o céu. Como eu dizia hoje, o céu, meu Deus, o que é o céu? O céu é um êxtase atrás do outro. O céu é um lugar onde não há mais choro, não há mais tristeza, não há mais nada. Por isso, mesmo diante da dificuldade que nós estamos vivendo, não está nada perdido. O Senhor morreu na cruz para nos salvar, e Ele também disse que as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja. Nós sabemos no final quem vai triunfar, é a igreja. Nós sabemos que no final quem vai triunfar é aqueles que são de Cristo e de Nossa Senhora. Por isso permaneça firme, mesmo na dor. E que a crise do mundo não te leve a uma crise da fé, da falta de esperança, mas que nós possamos, firme, acorrentado em Nossa Senhora e em Nosso Senhor, aguardando o dia da nossa grande vitória definitiva.
aguardando o Salvador que virá nos buscar, aguardando aquele que deu sua vida por nós, aquele que derramou o seu sangue por nós. Ele virá. Cedo ou mais tarde, Ele virá. Por isso, eu tenho falado muito sobre isso, que nós não estamos tendo muito tempo, né? Daqui um dia já é Natal, gente. Olha que loucura, né? E eu tenho falado muito sobre a morte, sobre a eternidade. Porque às vezes não dá para entender a cabeça de muitos católicos que vão na igreja só para pedir milagres, cura, mas não pedem o mais essencial, que é a salvação da alma. Por isso, nesse período que nós estamos vivendo, eu lembro que em um lugar eu dizia isso para os jovens que choravam, né? Falando que os tempos eram difíceis, eu falava, enxuguem as lágrimas, porque nós vivemos a melhor época da nossa vida. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia que queria estar viva na época do anticristo só para ser fiel a Deus. E que alegria, né, Anderson? Nós somos chamados a viver uma época em que nós devemos dar a vida por aquele que deu a vida por nós. Por isso, eu quero te dar uma boa notícia nessa noite, que é que cada um de nós que está aqui vamos morrer um dia. Mas em tantos lugares eu tenho falado isso, não morra em vão. Não morra pelo que passa. Eu lembro que eu fiz uma missão em Goiânia, voltando para casa de noite. Eu fiquei numa poltrona sozinho, rezando o rosário, contemplando os céus estrelados. E ali eu comecei a chorar. E eu falava bem assim, Senhor, que alegria tudo que eu estou vivendo. Nós temos muita dificuldade em tudo. Deus sabe o que eu estou passando lá na nossa cidade, a dificuldade que nós estamos enfrentando para viver a fé. Eu lembro que uma moça da comunidade, a Gislade, ela olhou para mim, né? Está muito bonito lá a comunidade. Ela olhou para mim e falou assim, pai, o que eu posso fazer pelo Senhor? Aí escorreu uma lágrima, eu disse para ela, só reza, porque eu sei por quem eu estou morrendo. Eu quero te perguntar nesta noite, já que todos nós vamos morrer, quer dizer, já estamos morrendo. Começamos a morrer no dia que nascemos. Está morrendo pelo que não passa ou por aquilo que passa? Por quem estamos dando a nossa vida? Isto é aderir à salvação que Cristo nos trouxe. Mesmo na dificuldade, nas provas da vida, sabendo que não estamos morrendo em vão. O Anderson, como missionário, até evangelizou muito mais do que eu, graças a Deus, influenciou muito a minha vida. Eu devo muita coisa ao Anderson, né? O ministério dele. Nós podemos falar isso. Nós sabemos por quem nós estamos morrendo. E se você era um cristão melancólico, triste, abatido, né, depressivo, entenda isso nessa noite. Que você vale o sangue de Jesus. Que o Cristo morreu na cruz para nos salvar. Então, se você chegou aqui cativo com o pecado, com o demônio, seja com o que for, rompe com tudo isso esta noite. E recolha com muito amor a salvação que esse Deus veio nos dar. E volte para casa feliz, sabendo e dizendo para si mesmo, Ele morreu por mim. Foi por mim que Ele morreu. Por isso eu quero te convidar, você, fecha os teus olhos. E diante do que nós estávamos falando, como está a sua vida, meu irmão? Como está a sua vida? Eu quero te convidar, você, vai pensando na sua casa, na sua família, nas suas dificuldades, naquilo que você tem vivido, e vai tendo um encontro com Jesus Salvador. Olha,
Com os teus olhos ainda fechados, deixa eu te contar uma história que eu ouvi. Havia um homem que tinha uma espécie de um local onde ele cuidava de um povo, de um povoado. E ele era um homem muito justo. Ele era justo e misericordioso, que é a imagem do Cristo. E começaram ali a sumir os alimentos. Alguém estava roubando os alimentos. E ele começou a dizer: se nós pegarmos, quem é, vamos punir. E as coisas ainda iam sumindo. E ele foi aumentando. Nós vamos dizer publicamente o nome para que todos saibam quem é que está roubando. Depois ele disse: nós vamos trazer aqui na frente, e as coisas sumiram. Nós vamos amarrar naquela coluna e essa pessoa vai levar 50 chibatadas. Descobriram. Sabe quem era que estava roubando? A mãe dele. E agora? Ele é justo e misericordioso. Mandou amarrar a mãe. Mandou os soldados prepararem tudo. Depois abraçou ela e disse: agora vocês podem bater. É isso que o Senhor fez. Os castigos que caiu sobre ele eram nossos. Mas olha onde Deus foi. E ele morre na cruz, ele dá a sua vida, não para que nós levamos uma vida assim, melancólica, triste, depressiva. Mas ele morreu para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Por isso vai falando com Deus agora. Vai você rezando, vai você falando: Senhor, hoje eu tomo posse dessa salvação, Senhor. Eu olho para a minha casa, vejo uma casa destruída, Senhor. Mas eu creio no que diz Atos dos Apóstolos 16:31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Acredita. Eu quero te convidar a você ter uma experiência com Cristo Salvador. Imagine você lá aos pés da cruz. Veja o teu Deus desfigurado por amor a ti. Veja o seu Deus sem aparência humana. Veja o seu Deus com os ossos para fora. E veja Ele dizendo que foi por você. Foi por você. Se você mesmo é uma pessoa que se coloca para baixo: eu não tenho mais jeito, eu não presto, eu não valo nada. O Senhor fala: foi por você, filho. Foi por você, filho, que eu me permiti ser chagado e ferido. Foi por você. Ele te mostra cada chaga. E quando ali o sumo sacerdote dizia: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, salva a ti mesmo. Ele te fala: eu não desci por ti. Eu fui até o final por ti. Para que você tivesse uma vida. Não esta vida que você está tendo. Jesus morreu na cruz, não para que nós vivêssemos no pecado. Jesus morreu na cruz não para que nós fôssemos escravos do pecado, do demônio, das drogas, do sexo, da pornografia, de nada. Ele morreu na cruz para que nós sejamos livres para amar Ele acima de todas as coisas. Ele morreu na cruz para que nós sejamos livres. E a verdadeira liberdade está em estar acorrentado nele, preso nele. Você é livre para dizer não ao pecado. Foi para isso. Por isso, tome posse dessa salvação. E por isso vamos cantar esse canto. A princípio vai só ouvindo esse canto. Mas eu quero que você use da sua imaginação, porque Santa Teresa d'Ávila diz que nós devemos usar da imaginação para rezar. Já que usamos para o que não presta, por que não para rezar? Já que usamos da imaginação para pecar, por que não para rezar? E você com os seus olhos fechados.
Imagine você aos pés da cruz. Imagine o Cristo chagado na sua frente. O Cristo sem aparência humana. O Cristo todo estourado, desfigurado diante de ti. E vai ouvindo essa canção para a gente rezar com ela. Encontrei-me com Jesus num jardim. Nunca vi nada tão lindo assim. Minhas dores entreguei em suas mãos. E Jesus foi falando pra mim. Vai ouvindo, olha, escuta. Das feridas que eu recebi, não saíram sangue nem dor. Foi por isso que o mal eu venci, porque dela só saiu amor. Foi sempre o meu amor. Escuta, foi por você. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura a sua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois é o meu amor que cura a sua dor, que cura a sua dor. Vai ficando em pé. E você que está tendo esse encontro com Cristo chagado, vai pedindo a Ele a salvação da tua vida, da tua casa, da tua família. Vai pedindo a Ele aquilo que o teu coração tanto necessita nesta noite, meu irmão, minha irmã. Vai soltando a tua voz. Eu quero te convidar, vamos rezar juntos. Não tenha medo de rezar, não tenha medo de falar com Deus. Vai você falando com o Senhor, vai você hoje tomando posse dessa salvação. Abraça o Cristo chagado nesta noite, que veio ao teu encontro, que veio te mostrar o quanto você é amado, você que talvez não se sente uma pessoa amada, você que talvez é uma pessoa carente. Vai tendo teu encontro com Deus, vai falando com Ele: Senhor, eu estou aqui, Senhor. Vai se lavando no sangue de Cristo, vai se banhando no sangue de Cristo, que nos purifica, que nos liberta, que transforma a nossa vida. Vai tomando posse da salvação desse Deus que tanto nos ama, que foi capaz de deixar o céu para ser humilhado aqui nessa terra, que recebeu cusparada, que foi flagelado, que foi maltratado, que teve a sua barba arrancada, que teve a sua carne dilacerada, para que tivéssemos vida. Por isso vai falando com Ele, vai soltando a sua voz, vai orando, vai falando com o Senhor. Abraça o Cristo ressuscitado. Talvez foi o meu e o teu pecado que crucificou Ele, mas arranque o Cristo hoje da cruz. Tire Ele, abraça Ele, beije as chagas de Cristo, beba no sangue de Cristo, se lave no sangue de Cristo e fala: Senhor, hoje eu tomo posse da Tua salvação na minha vida, Senhor. Eu acredito,
que eu tenho jeito, que a minha casa tem jeito. Hoje eu declaro que Tu és o Senhor da minha vida, o meu Salvador, o meu único Deus, o amor dos amores. Vai soltando, meu irmão, a tua voz, vai orando, vai você falando com Deus. Não deixe a graça passar nesta noite. Vai soltando a tua voz, deixa fluir a oração. Eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura a sua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois é o meu amor que cura a sua dor, e cura a sua dor. Eu quero te convidar, vai louvando esse Senhor de Salvador. Você que entendeu que Jesus morreu por mim, por você. Você que entendeu que cada chagas foi por amor, que Ele derramou seu sangue precioso para que nós tivéssemos vida. Eu quero te convidar, erga teus braços, irmãos. Vai louvando esse Deus, vai adorando esse Deus, vai glorificando esse Deus, vai agradecendo, Senhor. Obrigada porque a Tua morte me trouxe vida, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo Teu sangue que foi derramado por mim, Senhor. Obrigado, meu Senhor, porque hoje eu tomo posse da salvação que o Senhor me trouxe. Eu tomo posse, Senhor, de tudo que o Senhor realizou por amor a mim, Senhor. Obrigado, Senhor, porque hoje eu entendi o mistério da Tua salvação na minha vida. Mas eu quero te louvar, irmão, louva mesmo. Solta a tua voz, glorifica o teu Deus, louva o teu Deus, tenha o coração agradecido. Deixa o teu coração explodir de júbilo, de alegria. Você vale o sangue do seu Deus, você vale o sacrifício do teu Deus. Como não louvar o Senhor, como não agradecê-lo? Louve Ele em meio às tuas lágrimas, louve Ele em meio a este amor. Foi Deus que morreu por mim, foi Ele que foi sacrificado por mim. Obrigado, meu Senhor, te louvamos, Senhor. Obrigado, Maria Santíssima, também. E te pedimos perdão, Senhor, porque na verdade não temos palavra para expressar a gratidão do nosso coração, Senhor. Não encontramos, Senhor, palavras para dizer a Ti, Senhor, o que o nosso coração sente, o que a nossa alma sente, Senhor. Mas muito obrigado, meu Deus, porque a Tua morte me trouxe vida, Senhor. Então Jesus pediu-me assim, que as mágoas que estivessem em mim, que delas não saísse mais dor, que de hoje em diante só saísse amor. Que seja sempre assim. Foi por você, foi por você, que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura a sua dor.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Olha para esse teu irmão, essa tua irmã, e diga assim para ele: foi por você. Nunca te esqueça disso, foi por você. Amém? A paz de Jesus. Amém. Eu vou dar um testemunho. Primeiro, ontem foi o meu sacramento do matrimônio. Peço que todos vocês rezem por mim, pelo meu esposo. Amém. Esposo dela. E eu vou dar um testemunho aqui da minha vida, tá? Eu vivi numa família muito feliz. Minha mãe casou com meu pai, teve 2 filhas lindas. E até os meus 16 anos, meu pai vivia na minha casa e a minha mãe, como uma boa mãe, nunca deixou as filhas saberem de todos os problemas que se passavam na família, sempre sofreu sozinha e tudo mais. Passamos por uma separação dos meus pais e nessa época eu me revoltei bastante, achava que não deveria ter uma família e nem casar, ter filhos, porque eu não queria que os meus filhos passassem por aquilo que eu passei. Foi um período bem difícil. Eu era da igreja, saí da igreja, depois voltei para a igreja, né? E quando eu voltei para a igreja de novo, eu encontrei essa família aqui, que me ajudou muito na caminhada. Fizemos a consagração à Nossa Senhora juntos. E um dia, a gente assistia pregações do Hélio, do Anderson, vários pregadores bons, né? Que nos faziam seguir a Deus. E um belo dia, agradeço muito a Nossa Senhora por esse dia, o meu cunhado Fernando estava rezando o rosário na rua e encontrou o Anderson no carro. E eles tiveram uma amizade assim bem legal. Nós saímos daqui, fomos até São Miguel Paulista assistir uma pregação do Anderson, não conheci ele. E caminhamos e estamos até aqui, casamos, seremos felizes. Mas o que eu queria testemunhar é que acho que muitas pessoas passaram pelo que eu passei e talvez tenham uma desilusão na vida sobre o sacramento do matrimônio, sobre ter uma família. Queria falar para as meninas e para os meninos que quando você encontra uma pessoa na vida que tem em primeiro lugar a Deus, você pode ter certeza que Nossa Senhora e Jesus Cristo vão te honrar e vão fazer que você seja muito feliz. Era isso que eu queria falar hoje. E já que eu tô dando testemunho, amor, eu te amo. Quer falar alguma coisa, mano? Meu Deus. Olha, eu só quero falar que ontem eu vivi um momento tão belo na minha vida que eu não consigo verbalizar porque é muito difícil mesmo colocar para fora da boca aquilo que eu vivi dentro do meu coração. Mas quando eu comecei a andar por dentro daquela igreja, a Nossa Senhora Auxiliadora são 60 metros. Eu ia andando assim pelo corredor, eu não conseguia olhar para a esquerda e para a direita, eu não conseguia ter a percepção de quem estava ao meu lado. Aí eu cheguei no momento do altar e fiquei esperando a Thaís. Quando veio aquela clarinada, daquela trombeta maravilhosa, e aquelas portas se abriram, eu tive a certeza e a convicção que eu estava na plena vontade e conformidade com Deus de que a Thaís era a mulher da minha vida por todo sempre.
pessoas que tiveram ontem viu que eu não conseguia parar de chorar um momento. Eu tentei prender a língua, que foi a técnica que nos ensinaram no Sal da Boca, mas não deu muito certo. Hoje eu acho que eu já chorei umas 5 vezes junto com a Thaís. Cada vez que nós lembramos desse momento, a emoção perspassa pelo nosso coração. E isso daí é um sonho também. Desculpa tomar um pouco aqui agora, mas eu já comecei a falar, mas só mais um pouquinho. A Thaís também veio de uma realidade de separação, eu também vim. E aí vocês podem ver como o amor de Deus restaura essas coisas. Porque ela ficou ferida porque ela viu um pai que foi embora. Então as mulheres sofrem muito com isso. Tem medo de contrair um sacramento para não passar pela mesma dor. E nós também ficamos com estigma por causa dessas coisas de separação. Mas a pregação do Hélio diz o quê? Que Jesus é o nosso Salvador. E é isso justamente que ele vem nos fazer. Por isso que há a diferença entre salvação oferecida e salvação aproveitada. Jesus nos salvou, e aqueles que olham para a cruz de Cristo e se associam a essa vida, têm a possibilidade de fato, transpor todas essas maldições, esses pecados, essas barreiras hereditárias, e de fato viver a vida de Deus. Eu digo para vocês que casar é tão bom que dá vontade de ser, cada 5 anos dá vontade de casar de novo, porque aquilo que se vive no altar é muito forte, é muito bom. E eu quero testemunhar uma coisa pública para vocês. Eu peço licença, amor, para testemunhar, porque na Sagrada Escritura tem o livro de Tobias, em que Sara e Tobias, antes deles terem a sua relação sexual, eles ficaram 3 dias em oração. Nós estamos fazendo isso. Estamos rezando durante 3 dias para nós termos o nosso ato de amor, ato sexual, porque a palavra do Senhor vai falar que quem casa, bandindo Deus do coração, com as paixões do cavalo e do burro, sobre esse o demônio tem poder. E nós queremos viver uma vida muito santificada com a castidade conjugal. Estamos fazendo esse sacrifício para Deus, para depois de 3 dias de oração e de jejum, nos entregarmos um para os outros. E um dia vocês verão essa mulher grávida e a nossa prole servir a nosso Senhor Jesus Cristo. Te amo, meu amor.